crianças! Já estão prontos para mais uma aula de Geografia com a professora Dircélia? Sim? Então vamos lá! Vamos começar organizando o espaço onde vamos estudar e organizando os nossos materiais. Vocês se lembram dos nossos materiais? Então vamos pegar o caderno que nós usamos em todas as aulas ou uma folha para fazer o registro das nossas atividades, certo? Também é importante o seu lápis de escrever, lápis coloridos, borracha, enfim, os materiais que vocês utilizam normalmente. Também é importante uma mesa para apoiar na hora da escrita, na hora do registro, ou pode ser um livro ou mesmo uma caixa firme. Agora eu vou dar alguns minutinhos para vocês terminarem de se organizar e eu já volto. Tudo pronto, crianças? Sim? Se está tudo pronto, vamos começar? E vamos iniciar relembrando o assunto que tratamos na aula passada, certo? Então vamos comigo observar aqui as imagens, olhem lá. Na aula passada eu trouxe um super desafio para vocês. Vocês se lembram? Nós tínhamos que desembaralhar algumas sílabas para descobrir algumas profissões. Olhem aqui que a professora trouxe esta profissão. Vocês se lembram qual é esta profissão? Se lembram? Sim, se lembram, né? Padeiro, olhem lá. Aqui eu vou trazer outra profissional. Vamos ver qual é a profissão dessa senhora. Observem. Vocês se lembram? Vendedora, muito bem, olhem lá. Então esta foi uma das atividades que nós realizamos na aula passada. Conversamos também sobre as características das diferentes profissões. Então nós conversamos, por exemplo, que as pessoas trabalham e com isso elas podem trabalhar criando animais, né? As pessoas criam animais ou fabricam produtos ou cultivam alimentos ou vendem produtos, também prestam um serviço. E também falamos sobre os profissionais que extraem bens naturais. Falamos do extrativismo. Vocês se lembram? Vamos então observar alguns slides para a gente lembrar de tudo isso? Vamos lá, olhem só. Extração de recursos naturais. No extrativismo são extraídos recursos naturais. Na primeira fotografia, a professora mostrou rochas, né, que são extraídas da natureza. Na segunda imagem, a extração do petróleo, um bem natural muito utilizado pela nossa sociedade. Na sequência, a professora trouxe um outro tipo de extração. Observem. Perguntei para vocês, qual a atividade está sendo desenvolvida? Vocês se lembram? Sim, aqui a pesca, olhem lá, isso mesmo, a pesca. Então nós temos aqui o extrativismo animal. Neste caso aqui,
né, o extrativismo animal. Na sequência, destaco ali no slide, e na sequência um outro tipo de extrativismo. Observem, aqui nós temos o extrativismo do látex, né? Este senhor aqui está extraindo látex de uma seringueira. Então é o extrativismo vegetal. Tudo bem, crianças? Mais um tipo de extrativismo. Vamos observar. Nesta imagem, nós temos mineradores. Aqui, eles estão fazendo mineração. Então, nós temos o extrativismo mineral. Diferentes tipos de extrativismo. Falamos também um pouco sobre as atividades produtivas, certo? Falamos sobre o extrativismo, a agricultura, pecuária e indústrias. E a professora pediu para você fazer um registro no seu caderno de cada uma dessas atividades. Vocês se lembram? Olhem só o slide. A nossa atividade represente as atividades econômicas. Então, vocês deveriam fazer a representação da atividade agropecuária. Olhem lá agora o próximo slide. Atividade agropecuária. Aqui, a professora deu um exemplo para vocês. Vocês poderiam fazer qualquer outro. Criação de gado, né? Uma atividade pecuária. E ao lado, o cultivo de arroz, né? A agricultura acontecendo aqui. Certo, crianças? Na sequência, nós representamos a atividade extrativa. Olhem lá, atividade extrativa. Neste caso, a professora representou o extrativismo vegetal. Qual foi o extrativismo que você representou? Muito bem. E depois pedi para vocês representarem a atividade industrial. Olhem aqui o meu slide, onde eu mostro uma indústria, onde está acontecendo, onde mostra uma linha de montagem, certo, crianças? Esta atividade está registrada aí? Você conseguiu concluir? Muito bem. Mas caso não tenha terminado, você sabe, termina no final da aula, tudo bem? Porque hoje, na nossa aula, nós vamos continuar falando das atividades produtivas. Vamos observar o próximo slide. Este slide nós já conversamos sobre ele na aula passada, certo? Aqui as atividades do processo de produção. O extrativismo, a agricultura, pecuária e indústrias. Como nós já falamos bastante sobre estas atividades na aula anterior, hoje nós vamos começar fazendo um quiz. Vocês se lembram o que é um quiz? Sim? Então, eu vou começar da seguinte maneira. Vou apresentar algumas imagens para vocês e vocês me dizem a qual processo produtivo ela se relaciona. Tudo bem? Então, vamos observar. Vamos lá. Observem a imagem. Olhem só, esta imagem já apareceu na nossa aula. Vejam, está escrito ali, criação de gado. Será que vai ser fácil? Vamos lá, então. Vamos às nossas alternativas. Alternativa 1. Será que aqui está representada pecuária? 2. Extrativismo? Ou 3. Agricultura? Vamos lá, vamos pensar. Qual, crianças? Qual? Será? Bom, vamos descobrir juntos. Olhem lá. Pecuária, muito bem! Vocês acertaram? Então, ponto para vocês. Vamos para a próxima? Vamos lá. E aqui, crianças? Olhem só, muitas máquinas. Tem um produto ali. Bom, está escrito ali logo abaixo da imagem. Fábrica de leite. Aqui nós temos uma fábrica de leite. Bom, então será que esta atividade está relacionada a... Vamos observar as alternativas? 1. Extrativismo. Será? 2. Agricultura. Ou aqui nós estamos falando de uma atividade industrial? Indústria. O que vocês acham? Está fácil essa? Está? Sim, muito bem. Olhem lá. 3. Indústria. Então, acertaram essa? Acertaram? Mais um ponto para você, então. Vamos lá. Próxima. E aqui? Olhem. O que nós temos nessa imagem? Cultivo de arroz.
Vejam todo esse maquinário ali, nós temos, né, um trator, enfim, tá? Colhendo o arroz, muito provavelmente. Cultivo de arroz. Esta atividade está relacionada a, vamos observar, número 1, pecuária. 2, agricultura. Ou 3, indústria. O que vocês acham, crianças? Vocês têm uma dica aí, para me dar? Qual? Vocês sabem? Então vamos ver se você acertou. Olhem só. Agricultura, muito bem, crianças. Parabéns. Vamos a mais uma imagem. E aqui? Observem bem. Aqui nós temos uma mina, olhem lá. Uma mineração está acontecendo neste lugar. Estão tirando aqui rochas. Que será esta atividade? Qual será? 1, agricultura? Ou 2, indústria? Ou 3, extrativismo? O que vocês acham? Pensem bem, hein, crianças? Extrativismo será? Vamos ver. Olhem só, vocês estão de parabéns, extrativismo. E esse tipo de extrativismo é o extrativismo mineral, certo? Será que nós temos mais uma questão ali para descobrirmos? Mais uma imagem? Vamos ver na tela. Temos mais uma, vamos lá. Está fácil. Pesca. Estão observando? Logo abaixo da imagem, a palavra pesca. Olhem, vamos ver as alternativas? Esta atividade está relacionada à indústria, ao extrativismo ou, número 3, agricultura. Vamos pensar. Qual será? Vamos ver se vocês acertaram? Eu vi várias crianças respondendo. Olhem só. Acertou? Extrativismo? Acertou? Muito bem, mais um ponto para vocês. E aqui nós temos o extrativismo animal, que é a extração dos peixes, né, desse bem natural dos mares, dos lagos, dos rios, certo? Muito bem, crianças. Agora, vamos continuar. Olhem só, a pergunta é a seguinte: há uma relação entre as atividades? Vamos observar o próximo slide para vocês me responderem se há relação entre essas atividades. Vamos ver. Olhem bem que atividades nós temos aqui. Essas fotos já apareceram, né? Vamos lá. Primeira, pecuária, criação de gado. E a segunda ali, a gente tem uma indústria, né? A produção de leite acontecendo, uma fábrica de leite sendo representado. Então, a indústria de leite, a indústria de laticínios aqui sendo representada. Então, será que há uma relação entre essas duas atividades produtivas? O que vocês acham? Vamos pensar. Há ou não há uma relação? Uma está dependendo da outra? Será? O que vocês acham? Olhem lá, a professora vai colocar uma seta aqui, observem. Sim, há uma relação entre essas duas atividades produtivas, a pecuária e o setor industrial que produz leite neste caso. Então, eu trago mais uma pergunta. Qual é a matéria-prima utilizada pela indústria? Pela indústria de laticínios, que é a indústria que produz leite também. Qual será? Olha lá, pecuária e indústria. Então me digam, qual é a matéria-prima utilizada pela indústria? Contornei ali a indústria. Vocês sabem o que é matéria-prima? É o produto base para a produção daquele produto que a fábrica produz ali, o leite. Qual é a matéria-prima então? O leite. Então ali, a pecuária, a criação do gado está fornecendo para a indústria o leite, que é a matéria-prima que eles utilizam para lá embalar, fazerem ali, naquele caso, né, embalagens com leite, certo, crianças? Muito bem. Então, na sequência, eu destaco aqui para vocês. Nós temos as outra atividade sendo destacada aqui também. Observem. A primeira, pecuária. Na sequência, a indústria.
e depois o comércio. Vejam que essas atividades também se relacionam, porque aquele leite produzido pela indústria, ele chega aos comércios, né, onde são adquiridos por muitos de nós, certo, crianças? Isso mesmo. Então, a atividade industrial, olha lá, na atividade industrial, as matérias-primas são transformadas em diferentes produtos. E o que é matéria-prima? Agora você já sabe o que é matéria-prima? Bom, para a gente compreender um pouco melhor isso, vamos observar este slide. Olha só o que a professora trouxe ali. Você conhece esses materiais? Você tem alguns desses materiais aí perto de vocês? Sim ou não? Olha, eu tenho aqui alguns deles, observem, ó. Eu tenho aqui um lápis, eu tenho aqui uma borracha, e olha só o que eu tenho aqui também. Uma folha, um papel, certo? Você tem alguns desses materiais aí com vocês? Tem, claro que você tem, né? Muito bem. Agora, vamos observar esses materiais e pensar um pouquinho do que eles são produzidos. Qual é a matéria utilizada para a produção desses materiais? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então, essa é a nossa próxima atividade. Acompanhe o slide. Escolha um objeto de seu material escolar. Desenhe-o e descreva como você acha que ele foi fabricado. Como será que foi fabricado uma borracha, por exemplo? Que materiais foram utilizados? Vamos descrever aí no seu caderno? Então vamos fazer o seguinte, você desenha e imagina e descreve como você acha que ele foi produzido, certo? Vamos pensar um pouquinho? Então tá bom, eu já volto.
Tudo bem, crianças? Conseguiram fazer a atividade? Conseguiram pensar como é feito este material que você selecionou aí? Estou curiosa para saber qual foi o material que você escolheu, hein? Mas agora eu também fiquei aqui pensativa e pensei, como será que é feito o papel? De onde vem o papel? Será que você escolheu este recurso para representar aí na sua atividade? Será? Bom, esta dúvida não é só minha, não. Vocês sabiam que a Kika também teve essa dúvida? E foi em busca da resposta para isso. De onde vem o papel? Vamos observar com ela esta história? Então vamos lá. De onde vem? Kika, de onde veio este papel? Bom, eu é que pergunto, professora. De onde veio o papel? Acho que veio lá de trás, Kika. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. A minha história começou há muito tempo. Antes de me inventarem, o homem usou diversas formas para escrever e desenhar. Os homens primitivos usavam as paredes das cavernas. Muito tempo depois, na Índia, foram usadas as folhas de palmeira. Já os astecas anotavam seus livros de matemática e astronomia nas cascas de árvore. Os egípcios inventaram o papiro, que era muito parecido comigo, mas bem frágil. Os chineses foram os primeiros a fabricar o papel que você conhece. Ele era feito de fibras de bambu ou seda. Mas em 1690, o papel deixou de ser um negócio da China para ser um negócio mundial.
foi quando os americanos fizeram a primeira fábrica de papel. E hoje, o mundo não vive sem o papel. O que seria da humanidade sem livros, revistas, dinheiro e papel higiênico? Sem papel higiênico? Seria um papelão. E de onde você veio antes de virar um aviãozinho? A maioria dos papéis, como eu, é feita a partir da madeira de uma árvore chamada eucalipto. As toras de eucalipto chegam das fazendas e são descarregadas na indústria de papel. Uma esteira leva a madeira para ser descascada e picada. Então, a madeira é cozida, produzindo a celulose. Celulose? Celulose é o nome desta pasta extraída do eucalipto. É ela que vai virar papel, Kika. A celulose é misturada a produtos que ajudam a deixá-la mais branquinha. A massa, então, é preparada para entrar na máquina de papel. Nesta bela máquina, a massa é transformada em folhas bem grandonas. As folhas, então, são prensadas e vão para os secadores. A calandra é uma espécie de ferro de passar que alisa as folhas de papel. Aí, o papel é enrolado para depois ser cortado nos mais diferentes tamanhos e formas. Só depois do corte, o papel é empacotado para ser vendido. E todo papel é feito assim? Até chegar na máquina de papel, sim. Depois, cada tipo de papel tem uma fabricação diferente, com outros materiais misturados e corantes para colorir. E são muitos tipos: cartolina, papel de seda, almaço, manteiga, alumínio, couchê, sulfite, craft, jornal, higiênico, carbono, vergê, camurça e o papel reciclado. Reaproveitando o papel antigo, a gente está poupando árvores e assim contribuindo para a preservação do meio ambiente. E aí, Kika? Ainda não descobri de onde veio esse papel. É fácil, professora. O papel veio da madeira do eucalipto, que foi cortada e depois descascada e picada e prensada e enrolada e cortada e transportada e como ele chegou aqui na sua mesa? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Então, crianças, acompanharam o vídeo? Olha só que essa Kika é curiosa e ela descobre muitas coisas interessantes. Então vejam bem, a folha de papel vem da madeira. A madeira é a matéria-prima da folha de papel. Olhem só o slide que a professora representa justamente isso. Observem, a madeira ali, né, que produz materiais como o papel. Que interessante, certo? Então agora vamos fazer uma atividade juntos. Vocês me ajudam? Então vamos lá. Observem lá. Relacione a matéria-prima ao produto industrializado. Vejam que a professora destacou ali. Que alimento que é aquele ali? Observem. Vocês conhecem esse alimento? Tomates. Olhem lá. Tomates. Então, o tomate é uma matéria-prima de qual produto industrializado? De um saquinho de chá de hortelã, de uma massa de tomate ou de um lápis de escrever, crianças? Tá fácil, né? Qual? O quê? Será? Vamos ver. Vou mostrar para vocês aqui. Olhem lá. Massa de tomate, muito bem. Então, o tomate é matéria-prima para esse produto industrializado. Está vendo? Ele está enlatado, passou por uma indústria, né? Ele foi beneficiado e se transformou em um extrato de tomate ou uma massa de tomate, certo? Então, vamos continuar. Olhem lá, outro desafio. E aqui? Madeira, nós temos madeira, observem. Então, crianças, a madeira é matéria-prima utilizada no chá de hortelã, na massa de tomate ou num lápis? O que vocês acham?
Será que vocês acertaram? Vamos lá? Vou mostrar. Olhem só. Muito bem, crianças. O lápis também, na produção do lápis, também é utilizada a madeira, assim como no papel, certo? Vamos para mais um desafio? Vamos lá? Preparados? Quero ver se você acerta, hein? Vamos lá. E aqui? Vocês sabem que verdinho, que plantinha que é aquela? Sabem? Será que tem aí perto da sua casa ou na sua casa? É hortelã. Será que você já tomou um chazinho de hortelã? Hortelã. E agora, a gente faz o que com hortelã? Ele pode ser utilizado na produção de chá de hortelã, aquele que a gente compra lá no mercado, que vem numa caixinha, ou na massa de tomate ou no lápis. Ah, mas tá fácil, né? E vocês são tão espertos que já responderam. Muito bem, no chá, na produção do chá. Muito bem, crianças. Então, todos esses processos produtivos, né, para serem desenvolvidos, utilizam vários recursos, várias matérias-primas e vários recursos, inclusive a água. Exatamente, olha só o que eu trago para vocês. Em todo o processo produtivo é necessária a utilização da água. Exatamente, para a produção industrial, há necessidade da utilização da água. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque como vocês já sabem, nós precisamos preservar, economizar água, certo? Então vamos acompanhar comigo o próximo vídeo? Vamos lá! Nossa água. Saber usar para não faltar. Água de beber, água para comer, água para viver. A água está presente em tudo que a gente faz. Além do uso doméstico, é essencial na agricultura, na criação de animais, como base para milhares de produtos, movimenta indústrias e usinas na produção de energia. E à medida que a população cresce, as cidades aumentam e se desenvolvem, e a demanda por água aumenta todo dia. Mas temos água suficiente para atender essa demanda crescente? Vários estudos apontam que, se continuarmos no ritmo atual de uso, muito em breve podemos enfrentar uma grande crise de abastecimento no mundo todo. Aqui no Brasil, em muitos lugares, inclusive onde a água é aparentemente abundante, já começou a faltar. É sério, a água é um recurso limitado. É preciso cuidar bem dela para que não falte. E uma das maneiras de cuidar bem da nossa água é usá-la de forma racional. A primeira ação é simples: detectar e combater o desperdício. Muitas vezes não percebemos, mas em praticamente todas as formas de uso de água acaba acontecendo algum desperdício. Os motivos podem ser muitos: falta de cuidado ao usar a água, equipamentos ultrapassados e pouco eficientes, ou vazamentos e falta de manutenção em redes e encanamentos, entre outros. E todos, do menor ao maior usuário da água, podem e devem dar uma parcela de contribuição. Os exemplos de como combater o desperdício na nossa casa, todo mundo já sabe. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, esfrega as mãos, esfrega o rosto, faz a barba e só abrir para enxaguar. Tomar banhos mais rápidos e com o registro fechado enquanto se ensaboa. Usar a máquina de lavar roupa com quantidade completa de roupas e reutilizar a água do enxágue para outros usos. Não usar mangueira, limpar calçada somente com vassoura e regar plantas com regadores. Evitar lavar o carro com frequência e, ao invés de mangueira, use um balde. Uma lavagem que consumiria mais de 200 litros pode ser feita com 40. Também é importante acompanhar com atenção o consumo em sua conta de água para verificar e consertar possíveis vazamentos. O poder público e as empresas de abastecimento também devem ficar atentos para fiscalizar, manter em dia a manutenção e corrigir rapidamente problemas e vazamentos em tubulações e adutoras. Na indústria já houve muito avanço com a instalação de sistemas de reaproveitamento e reuso de água e programas de redução de desperdícios. Mas ainda pode melhorar muito, inclusive com a busca por cada vez mais eficiência do uso da água na produção. Na agricultura, com os métodos tradicionais, até 45% da água utilizada para irrigação é perdida.
Uso de técnicas simples para indicar a necessidade de irrigação melhora a eficiência de produção e a redução da quantidade de água utilizada, pois cada tipo de plantio tem uma necessidade de irrigação. Os equipamentos mais adequados também podem variar para cada tipo de cultivo, e isso representa uma economia de água e energia muito importante para o agricultor. Aliás, economizar água em todas as atividades também ajuda a reduzir o custo da energia elétrica. Em certas atividades, como na agricultura, isso faz uma enorme diferença. Existem hoje também vários equipamentos poupadores que ajudam a racionalizar o uso da água, como torneiras de fechamento automático, redutores de vazão de torneiras, vasos e descargas econômicas, instalação de cisternas e sistemas de captação de água da chuva para uso geral. Essas e outras medidas muito simples, além de ajudar a preservar a nossa água, podem ajudar todos a economizar dinheiro, pois sua conta de água e eletricidade vai diminuir e muito. É possível produzir a mesma coisa utilizando menos água e economizando na conta. Então, repense sua produção, repense sua utilização da água, repense sua demanda. E você, já pensou em quanta água você precisa de verdade? Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a agência que cuida das águas do Brasil. Tudo bem, crianças? Acompanharam o vídeo? Viram só? A Agência Nacional das Águas, que elaborou este vídeo, nos trouxe mais dicas de como economizar a água e também destacou que todo o processo produtivo faz uso da água, certo? Desde a agricultura, a pecuária, a atividade industrial, enfim, utilizam a água. Então, nós não podemos nos esquecer do seguinte: todo o processo produtivo pode impactar no meio ambiente, utilizando a água de forma inadequada, por exemplo, ou de diferentes formas. E como que ela pode impactar no meio ambiente? Desta forma aqui, impactando com relação ao uso inadequado da água, né? O solo, contaminando o solo, por exemplo, também o ar, como no caso das fábricas, como nós já conversamos em outra aula. Também pode impactar na vida, em toda a vida, tanto a vida humana quanto a vida dos animais. Então nós precisamos pensar sobre isso, pensar que há uma necessidade de todo o processo produtivo incluir a questão da sustentabilidade e se responsabilizar por esses impactos causados, né? Desde a extração da sua matéria-prima até o descarte do produto, certo? Isso é bastante importante. Todos nós temos que ter compromissos com relação ao meio ambiente. Tudo bem? Então agora a nossa aula chega ao fim. A professora Dircélia vai se despedir de vocês. Mas antes disso, vamos lembrar do assunto trabalhado nesta aula? Vamos lá então, vamos à nossa revisão. Nesta aula, identificamos alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza. Também identificamos os cuidados necessários com a água nos processos produtivos. Fizemos atividades, certo, crianças? Fizemos várias atividades juntos. Então agora a professora Dircélia se despede de vocês, deixa, olha, um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!